Constituição, Justiça e Redação. Solicito a nossa secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 60ª reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de Goiás. Aos 26 dias do mês de setembro do ano de 2019, na sala das comissões do deputado Solon Amaral, às 14 horas, sob a presidência do novo deputado Humberto Aidar, presença dos deputados Álvaro Guimarães, Diego Sorgato, Henrique Arantes, Vinícius Cirqueira, Antônio Gomide, Thales Barreto, Bruno Peixoto, Hélio de Souza, delegado Humberto Teófilo, Caio de Salim, realizou-se a referida reunião. Abertos trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir, o presidente subiu os processos 5719/19 ao deputado Hélio de Souza, deputado Diego Sorgato, os processos 5722/19. O presidente considerou oportuno o momento para a devolução de matérias. Foram devolvidos à mesa devidamente relatados com os pareceres favoráveis dos processos 5161/19, 4630/19, submetidos à discussão e votação separadamente, foram aprovados. O presidente concedeu vista dos processos 5414/16/19, 3408/19, ao deputado Bruno Peixoto, pelo prazo regimental. A falta de outras matérias, o presidente encerrou a presente reunião. Para constar na louça presente ata, que lida e achada conforme, será votada e assinada pelos presentes. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Momento oportuno para devolução de matéria. Para devolver a matéria, senhor presidente? Vossa Excelência, deputado Vinícius. Senhor presidente, estou devolvendo a matéria aqui de autoria do deputado Thiago Bernardes, devidamente relatada, processo de final número 5385. Devolvo os autos aqui para a assessoria. Para devolução de matéria. Deputada Leda. Senhor presidente, 3978, 5405, 5382, devidamente relatado, senhor presidente. Senhores, processo 4263, veto integralmente ao autor de lei 152 de 25 de junho de 2019. A lei é de autoria do deputado Chico KGL. Álvaro Guimarães, relator pela manutenção do veto, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com a manutenção do veto, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 5415, veto integralmente ao autor de lei 192 de 15 de agosto de 2019. A lei de autoria do deputado Álvaro Guimarães foi distribuída ao deputado Henrique Arantes pela manutenção do veto, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com a manutenção do veto, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 4383, veto integralmente ao autor de lei 157, 25 de junho de 2019, de autoria da deputada Leda Borges, o projeto, distribuído ao deputado Hélio de Souza pela rejeição do veto. Bruno Peixoto solicitou vista, voto separado do deputado Bruno é pela manutenção do veto, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 5417, Governadoria do Estado, veto integralmente ao autor de lei 188, de 15 de agosto de 2019. Essa lei de autoria do deputado delegado Eduardo Prado, Humberto Teófilo, pela rejeição do veto, está em discussão. Vista ao líder do governo. 4049, lei deputado Hélio de Souza, veto integralmente ao autor de lei 110, de 29 de maio de 2019. Distribuído ao deputado Virmontes Cruvinel, relator pela rejeição do veto, está em discussão. Vista ao líder do governo. Não, pega a minha lei. Vou pôr aquela minha primeira. Palavras, presidente. Vossa Excelência, deputado Gomide. Devolução de alguns projetos. Processo número 3941, do deputado Lucas Calil, devidamente relatado. Processo 5368, deputado Paulo Trabalho. Processo 5293, do deputado Eduardo Prado. E, por último, o processo 3058, deputado Henrique Serra, totalmente relatado, devolvendo à mesa. Processo 4782, revoga integralmente ao autor terceiro da Lei 13.246, de 13 de janeiro de 98, que introduz alterações nas leis 11.180, 19 de abril de 90 e 11.660, de 27 de dezembro de 91. Esse projeto é de autoria do deputado Humberto Aidar. Foi distribuído ao deputado Henrique Arantes, relator pela aprovação. É o primeiro projeto da pauta. Mas agora, quando abriu a sessão, o deputado
Hélio de Souza, que tinha pedido vista, junto com o delegado Humberto Vinícius, apresentou um voto separado pela rejeição do projeto. Está em discussão. Vistas. Vista ao líder do governo. Questão de ordem, senhor presidente. Vossa Excelência, deputado Hélio. Meu voto separado foi entregue na comissão. É a informação que eu tinha que chegou aqui agora. Foi entregue lá. Ok. Muito obrigado. Cadê? Processo 3984, deputada Lida Borges, dispõe sobre a penalização, a veiculação de publicidade ou propaganda misógina, sexista, estimuladora de agressão e violência sexual contra a mulher no âmbito do Estado de Goiás. Distribuído ao deputado Vinícius Cerqueira, relator pela aprovação, vista ao delegado Humberto Teófilo, sem manifestação, está em discussão. É encerrado. Encaminhamento de voto, presidente. Em votação, para encaminhamento de voto, deputado Henrique Arantes. Presidente, essa palavra misógina, eu tenho ouvido muito nos últimos 2 anos e sinceramente, eu não sei o significado dela. Eu queria perguntar para a deputada Leda o conceito desta palavra, que sexista dá para entender, a gente percebe o que é, violência também naturalmente. Agora, o que é uma misoginia, né? Eu não consegui entender o conceito dessa palavra. Todas as vezes que nós temos nós nos manifestamos de uma forma, como é que eu vou te explicar? Mais que desrespeitosa, com Agressiva. agressividade e trazendo com agressividade Meu Deus, quando você... Mas não é a ofensa só. Quando você... Hã? É preconceito, né? É mais para a Preconceito contra a questão de mulher. preconceito mesmo. É uma palavra Você específica para agride preconceito, para esse com tipo de preconceito, Preconceito ainda por contra a cima. mulher. Entendi. Então, é uma palavra específica para um preconceito contra a mulher. Contra a mulher. Entendi. Mas aí Palavra, é agressiva, né? Então, além de Sim. preconceituosa, ela ainda é agressiva. Entendi. Não só contra a mulher. Aí, neste caso, eu estou tratando da questão da mulher. Mas a questão dos homossexuais, eles sofrem muito essa questão misógina também. Né? Então, é todo Colaborando. tipo de... Colaborando. Oi, professor. Colaborando aqui com o doutor Google, que nos assessora, Também, misoginia mas tem de é homem o também. ódio, é o Ódio às desprezo mulheres. ou preconceito contra mulheres ou meninas. A misoginia pode se manifestar de várias maneiras, incluindo a exclusão social e a discriminação sexual. Obrigado. Agradeço. Obrigado. É porque eu não tenho vergonha quando eu não sei. Eu acho melhor perguntar. Porque ninguém sabe tudo, né? Isso é importante. Claro. Encerrado o encaminhamento de voto. Deputados concordados, os contrários se manifestem. Questão de ordem, senhor presidente. Vossa Excelência. Deputado, hoje eu estou ruim. Deputado Henrique, o presidente Bolsonaro tem sido chamado de misógino. Sexista, misógino. Não, só para comentar. Não puxa esse debate. Deputados concordados, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. Estou quase Vossa votando Excelência. contra o projeto. Já Tá quase perdeu o voto aqui, ô Deus. passou batido. 5083, deputado Paulo Trabalho, dispõe sobre a cobrança de cover artístico e a obrigatoriedade de colocação de placas informativas nos valores. Deputado delegado Humberto Teófilo, relator pela aprovação da matéria. Pediram vista Vinícius Siqueira, Antônio Gomide, Henrique Arantes, sem manifestação, está em discussão. Não tem um voto em separado, não, presidente? Para rejeição? Não tem. Não. Vistas. Vista. Deixa os botecos aí. Deixa eu dar uma olhada. Tá. Tava de vista para mim, só que eu tinha feito o voto. O duro é pôr placa, vai ter que pôr placa de tudo. Placa não.
Processo 4787. Deputado Henrique Arantes, institui o Fundo Especial de Checagem de Fatos, distribuído ao deputado Diego Sorcato, distribuído para o deputado Virmontes Cruvinel, relator pela aprovação. Pediram vista, Vinícius Siqueira, delegado Humberto, sem manifestação, está em discussão, relator pela aprovação, para discutir a matéria, Vossa Excelência. Eu gostaria de tirar uma dúvida aqui com o deputado Henrique Arantes. Eu li aqui o projeto, achei interessante. Mas eu vi uma questão de efetividade deste fundo. Como que esse fundo vai funcionar? Eu fiquei assim sem entender. Eu concordo com o projeto, mas como que nós vamos buscar esse recurso? Eu vi que Vossa Excelência buscou recurso em várias fontes aqui, em questão de empresas. Mas de que forma, me explique, quem vai gerir e administrar esse recurso? Como que vai ser detectada essas questões de notícias falsas? Por favor. Compartilhá-lo? Sim. Deputado, esse projeto, na verdade são dois projetos, não poderia ser junto. Teria que ser um que apresentamos para criar um conselho para poder acompanhar as notícias e combater as fake news. Esse conceito será formado 50% por jornalistas, das entidades dos sindicatos, associações de jornalistas vão indicar, e os outros 50% por agentes do serviço público. A maioria de deputados estaduais, desses 50%, que são representantes do povo, e os outros do governo, governamental, para poder ajudar na gestão, na burocracia disso tudo. O porquê, e do judiciário também, do judiciário também, porque se tiver que fazer algum tipo de processo, algum tipo de penalização, já tem representantes ali para poder encaminhar também nesse ponto. Esse conselho, ele funcionaria para poder buscar as notícias falsas. Supondo que noticie agora que, ao invés de estar reunido em comissão aqui, nós estamos aqui fazendo um culto a uma entidade qualquer aí, uma notícia que seria ruim, principalmente para os deputados da bancada evangélica. E é falso, é mentira. Aí eles vão ter que eles vão buscar a fonte e vão ter o poder de chegar nesses blogs e colocar que o selo é falso. E aí escreve embaixo a fonte verdadeira. Às vezes você falou num comício desconexo em um município que você foi há 2 anos, você comentou uma matéria que poderia ser assim. Aí o que você falou que poderia, eles falam que é, entendeu? Eu dei um exemplo muito louco primeiro, esse aqui é mais real. Então vamos um exemplo mais real. E aí você falou que esse copo de vidro poderia ser de plástico. Aí eles falam, olha, o delegado Humberto falou que só quer copo de plástico. E aí é uma notícia falsa. Você cogitou a ideia de transformar isso em um comício há 2 anos. Então eles vão buscar a fonte onde você falou, marcar na matéria, quando for de mídia digital, eles vão entrar lá e alterar. É claro que não vai alterar o corpo da matéria, vai acrescentar no final da matéria. E quando for mídia impressa, eles vão encaminhar para que eles façam o reparo no dia seguinte. Então o conselho ele vai funcionar dessa forma. E para ele ter autonomia, ele tem que ter autonomia financeira. E esse fundo vai ser gerido, vai ter feita a gestão por esse conselho, e esse fundo vai buscar os recursos. Eu acredito que na maioria das fake news, elas propagam não em mídia impressa e não em mídia digital ou mídia de televisão, as imprensas convencionais. A maioria das fake news são em mídias digitais, propagadas por redes sociais e através de companhia de telefone. Então, eles seriam a mantenedora desse fundo, tirando uma fatia muito pequena do seu faturamento, que eu acredito ser mais do que o suficiente para eles construírem. Sim, na verdade é muito embrionário isso. É algo que a gente teria que construir uma política pública para combater fake news. Então, a tentativa é isso. E qualquer sugestão de Vossa Excelência é bem-vinda para esse projeto ou para os 2 projetos. Eu acho que a gente tem que construir isso a várias mãos. Sim, interessante. E com certeza muitos blogs aí já vão começar a ficar muito preocupados, né? Blog de mentira, principalmente financiado por políticos, infelizmente, né, deputado, a gente sabe, empresários que ficam implantando notícias falsas, seja de lado A, lado B, é independente. Eu cito o exemplo de um blog, que é o 24 Horas, e é lamentável o blog, que ele se alimenta aí de notícias falsas para estar denegrindo diversas pessoas, para estar buscando aí um público. Então, realmente é um projeto embrionário, que é interessante, a gente pode
após a aprovação desse projeto, e está pensando em outras formas, até mesmo para estar acionando aí os órgãos policiais, Poder Judiciário, Ministério Público, tá? Desde, claro, né, que não Não é censura. possa consumar o abuso de autoridade. Que Claro. hoje em dia nós temos que tomar cuidado, né, que agora qualquer coisa pode dar um abuso de autoridade. Então, mas é interessante. Posso aí, tá? partilhá-lo mais uma vez? Para não pedir a discussão. Nesse ponto também, a gente tem que saber dividir as coisas. Opinião, às vezes eu tenho uma opinião de um posicionamento político contrário. Por exemplo, a esquerda é totalmente contra as pessoas usarem armas de fogo. E já a direita é totalmente contra o aborto, vamos supor. Então, eu defender uma opinião, ou eu criticar você por defender uma opinião, não seria fake news. Igual eu ser criticado por defender o direito das pessoas usarem arma de fogo, por exemplo. Eu posso ser criticado por quem não quer. Agora, falar que por conta disso eu atirei em alguém, aí é falso, porque eu nunca atirei em ninguém. Então, a gente tem que partir desse ponto e tomar cuidado para não ter censura, porque se a gente cercear a opinião, seria censura, isso não pode ocorrer de maneira nenhuma. Mas esse projeto, ele aprovado, ele será regulamentado e vai ter um regimento interno do próprio conselho, né, feito pelos primeiros conselheiros que forem empossados nesse ponto. Então, acho que isso é um projeto para... talvez está apenas no vapor daqui longo prazo, 5 anos, 6, 7 anos. Mas a gente tem que começar por algum lado. E eu acho que é importante a gente tentar, dessa forma, talvez não seja ideal, mas tentar de algum jeito. Para encerrar a discussão? Senhor presidente, Vossa Excelência. esse projeto do deputado Henrique Arantes já foi para votação? Então, já encerrou? Pediu vista? Então não está discutindo nenhuma. Não. Porque eu... do Henrique Arantes vai agora. porque depois eu quero uma questão, eu quero pedir ao tá. senhor uma questão de ordem. 4787, deputado Henrique Arantes, institui o Fundo Especial de Checagem de Fatos. Distribuído ao deputado Diego Sorgato, foi redistribuído ao deputado Virmondes, relator pela aprovação. Vini Siqueira e Humberto não se manifestaram. Encerrada a discussão, está em votação. Deputados concordaram, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Questão de ordem, Vossa Excelência. Muito obrigada, senhor presidente. Eu não sei se cabe, mas o senhor conhece muito o regimento. Um auxílio à mesa. Eu comi mosca, sabe o que é isso? Sei. Nunca comi, mas imagino. É o seguinte, senhor Passou presidente. batido. Passei batido. Mas, como é de meu interesse, né, de interesse de uma parcela da sociedade, eu quero trazer pedir um auxílio à mesa. O processo que já foi em votação e discussão, 4383, que era a rejeição de um veto de meu interesse, o deputado Bruno, líder do governo, devolveu o voto em separado fora do prazo. O senhor pôs em votação o voto do deputado Bruno. Ele pediu vista dia 10 de setembro, deveria ter devolvido dia 12, mas não devolveu. Quem nos confirmou foi o doutor Nicolas e a Thelma. Então, era para ter votado a derrubada do veto, que era a rejeição do veto do deputado Hélio de Souza. Mas eu comi mosca, mas o projeto ele é muito importante para uma parte da sociedade, sabe? Mas como eu sou minoria aqui, a maioria é base, eu vou ficar vencida. Com essa carinha, Vossa Excelência, olhando para os meus olhos amendoados, eu sou capaz de revogar essa votação. Aliás, está revogada. Viu, Bruno? Nós vamos depois analisar. Você emocionou, presidente. Ok? Eu agradeço a Vossa Excelência e peço apoio dos nobres pares, já com meus olhos amendoados, para que mantenham o voto do deputado Hélio de Souza pela rejeição do veto. Por favor, deputada. Obrigada. Não repete esse olhar, porque meu coração
não é Tá tão bem. forte assim. Ó, tá bem. Combinado, senhor presidente. Meu coração é fraco. Senhores, processo 3916. Deputado Bruno Peixoto, altera a Lei 14.248, de 29 de julho de 2002, que dispõe sobre a política estadual de resíduos sólidos. Deputado Álvaro Guimarães, relator pela aprovação da matéria. Vinícius Henrique, Tales e Antônio Gomide pediram vista, não manifestaram, então o relatório pela aprovação é que está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. Processo 5089, Coronel Dailton, altera a Lei 19.452, de 14 de setembro de 2016, que reorganiza os quadros de oficiais auxiliares e oficiais músicos da Polícia Militar do Estado de Goiás. Leda Borges, relator pela aprovação da matéria. Solicitaram vista. Delegado Humberto não se manifestou. Está em discussão. Vistas. Vista ao líder Senhor do presidente, governo. deixa eu Vossa só Excelência. até justificar o porquê. Em relação à Som PM, ao deputado Bruno. em relação à PM, existe um regimento próprio para a banda da Polícia Militar. Então, quero discutir isso com o Coronel Adailton e também com o Major Araújo, para que não haja uma interferência nesse sentido, porque é algo interno. Então, eu sugiro para que a gente possa debater antes de votar. Eu entendo a necessidade, porém, eu acho que o momento é oportuno, junto ao governador e à Polícia Militar, para que não haja interferência do Legislativo na questão interna. Processo 4718, deputada Leda Borges, assegura a participação das sociedades cooperativas em licitações e contratações públicas no âmbito do Estado de Goiás, em igualdade de condições com todos os demais concorrentes. Deputado Carlos Cabral, relator pela aprovação da matéria. Pediram vista. Deputado Vinícius, delegado Humberto não se manifestaram. Relatório pela aprovação está em discussão. Gostaria de pedir vistas, presidente. Vou até explicar, Leda, que eu acho um projeto interessante que eu possa contribuir com uma emenda. Vista, então, ao líder do governo. Processo 4763, Leda Borges, revoga a Lei 15.031, de 1º de dezembro de 2004, que declara de utilidade pública a Casa de Recuperação Renova Vida. Deputado Tales Barreto, relator pela aprovação. Vista ao deputado Henrique Arantes, sem manifestação, eu coloco em discussão o relatório pela aprovação. Encerrado. Em votação, deputados concordarem com a aprovação da matéria, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. 3723, delegado Eduardo Prado, altera a Lei 17.141, de 10 de setembro de 2010 e dá outras providências. Hélio de Souza, relator pela aprovação da matéria. Vista o deputado Vinícius e delegado Humberto. Voto separado, deputado Vinícius Cerqueira, pela diligência ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Goiás, CREA, e a Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte de Goiás, GOINFRA. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com a diligência, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. Processo 5363, de autoria do deputado Wagner Camargo Neto, concede título de cidadania que especifica Adir do Carmo Leonel. Deputado delegado Humberto Teófilo, relator pela aprovação da matéria. Título de cidadania a Adir do Carmo Leonel. A aprovação da matéria está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com a aprovação, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. Registrar aqui com muita alegria a presença do ex-deputado, nosso grande companheiro Mauro Rubem. Maurão, seja sempre bem-vindo. 5383, deputado Major Araújo, altera a Lei 19.651, de 12 de maio de 2017, que dispõe sobre a criação de colégio da Polícia Militar do Estado de Goiás. Delegado Humberto Teófilo, relator pela aprovação, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com a aprovação da matéria, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. 5300, Leda Borges, declara de utilidade pública a entidade que especifica Lar da Terceira Idade Samaritano, sede município de Águas Lindas, Goiás. Delegado Humberto Teófilo, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. 5361, deputado Iso Moreira, dispõe
que as unidades de saúde privadas situadas no estado disponibilizem tabela de preço da outras providências. Distribuído ao deputado Vinícius Cerqueira, relator pela aprovação, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 3963, deputado Tales, dispõe sobre a implantação de plataforma digital para a publicação de informações sobre andamento e os gastos com obras públicas. Distribuído ao deputado Hélio de Souza, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Vista ao Vinícius, delegado Humberto. 5087, delegada Adriana Corsi, dispõe sobre a liberdade de expressão de opinião e de pensamento no ambiente escolar das redes pública e privada de ensino do estado de Goiás. Antônio Gomide, relator pela aprovação, está em discussão. Vista. Vista ao Humberto e ao Vinícius. E o Jura Bradeus Salim. 4598, Hamilton Filho, dispõe sobre a criação do Polo Goiano de Desenvolvimento Mineral e da outras providências. Carlos Cabral, relator pela aprovação, está em discussão. Vista ao Vinícius, vista ao Henrique. – 4933, Leda Borges, cria o projeto prosseguido no Sistema Estadual de Ensino. Carlos Cabral, relator pela aprovação da matéria. Está em discussão. Vista. Vista ao delegado Humberto Teófilo. 4759. Gostei desse projeto. Rafael Gouveia, altera a Lei 12.121, de 5 de outubro de 93, que concede estímulos especiais aos doadores voluntários e sistemáticos de sangue. Thales Barreto, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com a aprovação da matéria, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 5301, Coronel Adailton, altera a Lei 19.651, 12 de maio de 2017, que dispõe sobre a criação de colégio da Polícia Militar no estado de Goiás, nos municípios que especifica. Thales Barreto, relator pela aprovação, está em discussão. Vista ao delegado Humberto Vinícius. 5374, Wilde Cambão, institui o Dia Estadual do Triciclista e da outras providências. Que anda de triciclo, caso moto com 3 rodas deve ser. Deputado Henrique Arantes, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 5384, Alisson Lima, garante aos jovens goianos de baixa renda isenção de 50% do valor da primeira carteira de habilitação. Henrique Arantes, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Vista, senhor presidente. Vista ao Humberto e vista ao Vinícius. Processo 5362. Alisson Lima, dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção das turmas presenciais e da divulgação do processo de matrículas do Programa de Educação de Jovens e Adultos. Henrique Arantes, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Vista ao delegado Humberto Teófilo. Bruno também pediu. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Eu já tinha visto muita coisa em várias casas legislativas, mas copiar projeto do governador. Mas sabe uma que mais me chamou a atenção essa semana? Geralmente, para você copiar um projeto, você copia lá de outra casa legislativa, você copia de outro estado, mas você copiar um projeto. O cara copiou o projeto da minha autoria, inclusive minha justificativa, na atual legislatura minha, e depois apresentar depois, essa para mim foi a melhor de todas, entendeu? Então, eu já tinha visto demais várias questões dessas, mas copiar o projeto do colega na mesma legislatura e apresentar um pouquinho depois, essa me surpreendeu. A justificativa nem a vírgula mudou, mas tudo bem, vamos que vamos. Seu fã. 3415. Agora processos com parecer contrário, né? Manda pensar, Senhor presidente. Oi. 5373, que está na pauta. 5373. Tem muito que ainda. Hã? Não, 3415, 4721, 3101.
Mas pega esse apenas. Nós temos que votar também intercalado aqui alguns projetos com parecer contrário. Eles estão se amontoando. A gente tem votado só os com parecer favoráveis, né? Mas vou atender o pedido aqui da deputada Leda. É de Vossa Excelência esse projeto? Se fosse, estava votado. Só o primeiro. É a Leda. 5373. Deputada Leda. Cria o selo de produtos de origem quilombola, provenientes de áreas já reconhecidas ou processo de reconhecimento. Hamilton Filho relatou pela aprovação, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. Senhores, agora vamos votar alguns aqui pela rejeição. 3415, deputado Bruno Peixoto, fica autorizada a implantação da militarização em escolas municipais do estado de Goiás. Militarização. Deputado Henrique, relator pela rejeição da matéria, está em discussão. Vista. Qual que é? Vista, delegado Humberto. 4721, Vinícius Cirqueira, reconhece o município de Aurilândia como polo turístico estadual e dá outras providências. Deputado Álvaro Guimarães, relator pela rejeição da matéria, está em discussão. Vistas, presidente. Vista a Leda e ao Henrique. 3101. Tá não. Leda Borges, dispõe sobre a aplicação de multa administrativa ao agressor das vítimas de violência doméstica definidas na Lei Federal 11.340. Deputado Henrique Arantes, relator pela rejeição da matéria, está em discussão. Vista ao delegado Humberto. Em tempo, eu quero saudar aqui o deputado Álvaro e o deputado Edson Souza. Hoje se comemora o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Então, nosso carinho, nosso respeito aos dois idosos aqui, sempre presentes na CCJ. 3736, Alisson Lima, dispõe sobre a obrigatoriedade do PROCON em fiscalizar o transporte coletivo da região metropolitana. Humberto Alves, relator pela rejeição da matéria, está em discussão. Vista ao Henrique Guimarães. Questão de ordem, senhor presidente. Excelência, deputada Leda. Gostaria de devolver vistas do 4721. Ok. 3733, Hamilton Filho, vê obrigatoriedade no âmbito do Estado de Goiás quanto à celebração de contratos de operação de crédito com aposentados e pensionistas analfabetos. Delegado Humberto, relator pela rejeição da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com a rejeição permanece como estão, os contrários manifestem aprovado. 3019, Henrique César, dispõe sobre a prevenção e o combate a incêndio nos clubes, academias, ginásio e alojamento de atletas em Goiás. Vinícius Siqueira, relator pela rejeição e arquivamento. Vista ao deputado Carlos Cabral, não manifestou, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com o relator permanece como estão, os contrários manifestem aprovado. 1207, Iso Moreira, estabelece multa em caso de abandono ou omissão e dispõe sobre a guarda responsável de animais. Hélio Souza, relator pela rejeição da matéria. Vista deputado Vinícius Siqueira, sem manifestação, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordados permanecem como estão, os contrários manifestem aprovado. 3423, ao trabalho, obriga a contratação de seguro de vida complementar e seguro privado de assistência à saúde para o exercício das atividades profissionais de transporte e entrega de mercadorias, serviços de utilizem de motocicleta. Edson Galo, pela rejeição da matéria, Carlos Cabral, pediu vista, não manifestou a matéria, está em discussão. Vista ao deputado Peixoto. Processo 2385. Eu queria deputado César Martins. Revoga, inclusive, a lei que especifica
deputado Henrique Arantes rejeitou a matéria. Vista Carlos Cabral, Vinícius Siqueira não se manifestaram. A relatório pela rejeição está em discussão. Quem vai discutir, presidente? Só para Passar batida é aquela lei chamada Lei 22, e, na verdade, essa revogação dessa lei não tem efeito prático nenhum, porque já aconteceu todas as isenções que poderiam ter acontecido, todos os perdões fiscais, mas, enfim, ela teve um prazo de vigência, então não vejo obstáculo nenhum para a gente aprovar também. Não há necessidade de aprovar algo que não tem efetividade nenhuma. Encerrada a discussão, está em votação. Deputados concordar, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. Aprovado. Processo 4538. É de autoria do deputado Bruno Peixoto. Institui o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico dos Minerais, Elementos, Terras Raras e a Criação de Cadeia Produtiva. Distribuído ao deputado Álvaro Guimarães, relator pela rejeição da matéria. Está em discussão. É encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com a rejeição da matéria, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. Aprovado. Pela ordem, presidente. Vossa Excelência. Queria devolver o projeto 4721 com voto contrário pela aprovação e pedir a Vossa Excelência, se possível for, deliberar ainda hoje. Ok. Processo 2698. Alisson Lima. Susto decreto 9445 de 9 de maio de 2019, que revoga os decretos 5496 de 15 de outubro de 2001, que fixa as regras para o licenciamento ambiental. Vinícius Siqueira, relator pela rejeição da matéria, está em discussão. Vista. Vista ao delegado Humberto e ao companheiro Henrique Arantes, correligionário. Companheiro, 4584. Ed Souza. Altera a Lei 18.673/21 de novembro de 2014, que dispõe sobre o serviço de transporte rodoviário intermunicipal. Distribuído ao delegado Humberto Teófilo, relator pela rejeição da matéria, está em discussão. Vista a deputada Leda Borges, vista ao companheiro Antônio Gomidi. 3624. Gustavo Seba, fica assegurado às pessoas com deficiência visual o direito de receber as certidões de registro civil confeccionadas no sistema de leitura Braille. Antônio Gomidi, relator pela rejeição da matéria, está em discussão. Pode discutir, presidente. Para discutir, Vista, Vossa Excelência. senhor Vista, a deputada Leda. Vista também. Boa vista, Vossa Excelência. Processo 3882, Bruno Peixoto, dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de ligação nova para o fornecimento de energia elétrica em área urbana e rural. Distribuído ao deputado Álvaro Guimarães, relator pela rejeição da matéria, está em discussão. Vista. Vista ao Henrique Arantes. E Vinícius, 3739, Paulo Trabalho, dispõe sobre a necessidade da presença de mais de um membro da equipe de saúde, unidade de tratamento intensivo hospitalar. Deputado Hélio de Souza, relator pela rejeição da matéria, está em discussão. Vista, presidente. O duro é ter um para atender, imagina obrigar a colocar dois. Vai ser facinho. Pensa. 4629, deputado Bruno Peixoto, dispõe sobre a instalação de placas informando sobre a obrigatoriedade de utilização de farol durante o dia nas rodovias estaduais. Antônio Gomidi, relator pela rejeição da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Alisson Lima, 4727, dispõe sobre a proibição na convenção, regulamento ou regimento interno dos condomínios existentes em todo o território do estado de Goiás, apresentar cláusulas restritivas sobre a permanência de animais domésticos em suas unidades autônomas. Delegado Humberto, relator pela rejeição da matéria, está em discussão. Vista, senhor presidente. Vista. Proibindo animal em condomínio. Pela ordem, presidente. Vai ser facinho também. Presidente, pela ordem. Vossa Excelência. Na verdade, ele quer fazer com que não proíba. Só que já há um entendimento do Supremo Tribunal Federal que o condomínio não pode proibir. E quem regula a lei de condomínio é a legislação federal também. Acho que por isso que o relatório foi pela rejeição. Nós estamos legislando sobre algo que não temos autonomia. Pois é, e a gente fica... Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência. Senhor presidente, só para descontrair, eu queria, nesse momento, cumprimentar Vossa Excelência
não só por esse trabalho, não só por esse trabalho, senhor, aqui como presidente, mas o trabalho que o senhor e os demais colegas vêm fazendo a favor da nossa CPI. Ontem nós tivemos mais uma reunião muito concorrida, onde o senhor demonstrou que está debruçado em cima de todos os processos e deixou claro o seu interesse de dar o de César o que é de César. Eu quero também cumprimentar o deputado Henrique Arantes, não foi diferente, deputado Vinícius, deputado Coronel Adailto, que aqui compareceu, também deputado Rafael, deputado Salim, Cairo Salim. Nós tivemos aqui 100% dos titulares presentes na reunião de ontem. E hoje eu tive ouvindo algumas emissoras de rádio aqui na capital, e são todos unânimes em cumprimentar o bom andamento dessa comissão. Me parece, eu nunca tinha participado, nunca fui membro de outra comissão, estou aqui há muitos anos, essa é a primeira vez, mas as informações que a gente tem são as melhores possíveis. Por isso, quero mais uma vez cumprimentar o senhor pela dedicação. O senhor não dorme mais, penso que o senhor dorme às madrugadas, né? Porque todos os dias de segunda-feira o senhor está com todo na ponta da língua, e aqueles que não estiverem aqui, aqueles que não vierem preparados, certamente sairão aqui, né, devendo alguma coisa. Então, cumprimento Vossa Excelência e na sua pessoa, cumprimento os demais membros da nossa comissão. Eu agradeço, deputado Álvaro, e fruto desse trabalho, foi sancionada hoje uma lei de nossa autoria dos grandes grupos econômicos. Esta lei entra em vigor, né, a partir da data da publicação, foi publicado hoje. Goiás terá um incremento de 140 milhões de reais de ICMS a cada ano. Então, penso que se hoje terminasse a CPI, nós já teríamos dado um resultado muito interessante para o estado de Goiás. Mas pensei, quando o senhor falou só para descontrair, e o assunto era proibição de animal em condomínio, eu pensei, será que isso inclui gato também? Porque senão eu vou vender meu lote. Fiquei imaginando. Presidente, eu falei só para descontrair, porque estava todo mundo fixado em Vossa Excelência. É verdade. Todo mundo observando. O senhor está muito espontâneo hoje. Todos os dias o senhor é muito legal com todo mundo, e hoje não estava diferente. Por isso que eu brinquei, só para descontrair. Obrigado, deputado. Excelência é sempre muito querido aqui. 4631, deputado Gustavo Seba, segura o acesso dos profissionais de educação física, particular às academias de ginástica, para acompanhamento de seus clientes da outras providências. Deputado Major Araújo relatou pela rejeição, está em discussão, encerrado. Senhor presidente, eu gostaria que se sobrestasse a votação desse projeto, porque o deputado Eduardo Prado, ele solicitou até que esse sobrestamento para se fazer uma audiência pública a respeito do assunto. Senhor presidente, ele rejeitou o quê? Qual é o teor do projeto? Assegura o acesso dos profissionais de educação física, particular às academias de ginástica. Eu posso explicar o projeto para os deputados que não conhecem. Esse projeto aí, ele é o seguinte, para mim, ele vai contra a iniciativa, ou, aliás, a propriedade privada. Tá? Então, o dono de academia tem que aceitar um outro profissional, disponibilizar todos os seus equipamentos para que um profissional faça o seu trabalho de personal trainer dentro da academia. Eu sou contrário ao projeto, mas eu acho que seria bom a audiência pública. O deputado Bruno solicitou vista. Ok. Então, muito obrigado ao líder, obrigado, senhor presidente. Então, como eu disse há pouco, hoje, Dia Internacional do Idoso, e para fazer uma justa homenagem, eu quero transferir essa presidência ao mais idoso aqui. Deputado Hélio de Souza, por favor, venha comandar aqui a comissão, essa mente brilhante. Vossa Excelência, por favor, venha dar o ar da graça, essa competência, ele que já foi... Aliás, os dois idosos aqui já foram presidente dessa comissão. E o doutor Antônio está ali tentando esconder, pensando que ele vai ficar de fora
do rol dos idosos. Esse projeto, não, é deputado Vinícius, é realmente uma homenagem nossa. Alô. Deputado Humberto, o ano que vem, Vossa Excelência vai contar mais idoso aqui, viu? Aqui vai ter mais. O Antônio Gomes falou, estou com 59. O ano que vem eu vou estar no meio dessa turma. Só não morre velho, doutor Hélio. O que morre novo. Então vamos todo mundo ficar velho, né? No dia que eu tiver, eu só estaciono nessas vagas. Senhores deputados, assumindo a presidência, primeiro eu quero dizer que a fila para as homenagens do dia de hoje está aberta. Quem não quiser chegar na faixa, seja bem-vindo. Quem não quiser, sabe qual que é o caminho para seguir. O projeto, deputado Vinícius Cirqueira, reconhece o município de Aurilândia como polo turístico estadual. Foi relatado pelo deputado... Devolveu o projeto agora. Deputado Alvo Guimarães, que era pela rejeição. Deputado Henrique Arantes fez um voto separado pela aprovação. Está em discussão, encerrada, em votação encerrada. Se os deputados concordarem com o voto pela aprovação, permaneça como estão. Aprovado. Senhores deputados, por decurso de prazo, encerra a presente sessão, agradecendo a participação de todos. Um abraço.